Imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Você já ouviu falar isso muito na Bíblia. Você já ouviu esse texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz aqui, olha: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós vamos analisar esse texto à luz sempre do hebraico, com fontes confiáveis, com definições, com características aqui neste estudo aqui para você. Então eu estou muito feliz de poder que esse estudo está pronto, aqui a pauta está pronta, então eu espero que você pegue aí a sua Bíblia de estudos, o seu caderno e a sua caneta para nós começarmos este estudo bíblico à luz do hebraico. Você vai aprender a falar esse texto, Gênesis 1, 26, a parte A, você vai aprender a transliteração e também você vai saber o significado, a exegese, a crítica textual deste texto aqui, ok? Então está preparado? Então vamos lá para o texto. Gênesis 1, 26 em hebraico, nós falamos assim, ó, tô colocando na tela. Vayomer Elohim naase Adam betzalmenu kidmotenu. Exatamente isso. Repetindo. Vayomer Elohim naase Adam betzalmenu kidmotenu. Nós não vamos falar acerca desse façamos. Se você quiser um vídeo sobre, não sei se você tem interesse nisso, mas se você quiser um vídeo sobre o que significa esse façamos, escreva nos comentários. Eu quero um vídeo sobre o façamos, tá? Porque é bom que se explique que essas resoluções dos textos bíblicos não é tão fácil como parece à luz do hebraico, tá? É preciso ter experiência com este idioma para se fazer a análise que nós estamos falando. Então, neste vídeo nós vamos falar sobre imagem e semelhança, perfeito? Então vamos lá. É bom que se diga, vamos pegar aqui a luz do português primeiro e depois do hebraico. É bom que se diga isso aqui, eu vejo muitas pessoas confundindo isso. Eu pedi para você pegar a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 5, versículo 8. Deuteronômio 5, 8. Abra lá. Eu vou colocar aqui na tela também. Olha só em português o que diz. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu. Vamos ficar aqui. Você percebeu que em Deuteronômio 5:8 nós temos imagem e semelhança, e em Gênesis 1:26 nós temos imagem e semelhança? Essas duas palavras em hebraico são completamente diferentes. Então são dois textos completamente diferentes, são duas palavras. Provando, eu vou colocar aqui o hebraico, se você sabe um pouco de hebraico, eu coloquei aqui em vermelho, ó, pesel e temuná. São as duas palavras em vermelho, não tem nada a ver com as duas palavras que nós vamos estudar de Gênesis 1:26. Olha só que perigo, tá? Então sempre o tirateima tem que ser em hebraico, sempre tem que ser em hebraico. A tradução aqui tá a mesma coisa, mas no caso é bom que se diga isso, tá? Por isso que eu tô abrindo esse vídeo justamente para você tomar cuidado quando você vê uma palavra em português, ela pode não ser a mesma palavra em hebraico, ok? A primeira palavra que nós encontramos aqui é a palavra tselem. Olha só, tselem, estou escrevendo aqui. Tselem seria a primeira palavra utilizada para imagem e semelhança. O que significa tselem? Olha só que interessante a característica. Ela vem de uma raiz desusada que significa abrigar da luz, uma aparição, isto é, uma ilusão, uma semelhança, uma figura representativa, especialmente um ídolo. Essa palavra ela é muito utilizada dentro da Bíblia para se referir também a ídolos. Tá? Esta palavra que significa imagem, pode significar semelhança, modelo, sombra. Tá? A outra palavra que nós utilizamos aqui é tselem e demut. Estou colocando aqui, ó. Demut significa um modelo, uma forma,
também uma símile mediante comparação de coisas diferentes. É interessante que essa palavra demut também, ela tem uma analogia com a palavra dam em hebraico, que significa sangue. É isso mesmo. Então as duas palavras, tselem e demut, estou colocando a definição aqui e nós já falamos sobre elas, tá? O interessante é que você, é claro, eu estou mostrando muitas coisas hebraicas aqui, e eu te convido a você ser o meu aluno de hebraico, se você quiser realmente aprender o idioma sagrado aqui, toda escrita hebraica. Clique aqui no primeiro link e veja todas as informações, tá? Também quero pedir para você se inscrever no canal, se você está gostando desse vídeo, para você deixar o seu like, pois isso me ajuda demais. Então nós temos as duas palavras imagem e semelhança, nós falamos tselem e demut, ok? O interessante aqui é que poucas vezes, em pouquíssimas passagens da Bíblia, essas duas palavras aparecem juntas. Em Gênesis 1:26 é um caso típico aqui. Olha só, explicando. Imagem e semelhança, devido a essas características dessas palavras, a única coisa que nós não podemos tomar como forma é justamente o aspecto físico. Olhos, boca, ouvidos, esta nossa limitação. Tudo isso nós somos limitados. Então assim, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, eu penso que seja atributos espirituais, ou seja, a capacidade que nós temos para entender, a capacidade que nós temos para evoluir, a capacidade que nós temos para realmente sermos uma parte, um representante de Deus aqui nesta terra. Quando nós observamos esse texto, a primeira coisa que nos vem à cabeça é justamente olhos, mãos, atributos físicos, como se Deus tivesse atributos físicos. É claro que esta é uma forma que é usada aqui para que nós entendamos a Deus, ou seja, nós como seres limitados possamos ter um mínimo entendimento de um Deus ilimitado. E eu repito, através de estudos nós vemos realmente que a forma física está na última coisa, está na lista, lá na lista de interpretações, eu creio que seja a última coisa. Por quê? Porque a forma física limita. Os nossos olhos são limitados, os nossos ouvidos são limitados. Se você pegar no reino animal, você vai ver, por exemplo, que um cachorro, ele vai ter a audição melhor do que um ser humano. Então como que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus em atributos físicos? Não, eu creio que nós somos imagem e semelhança de Deus realmente em atributos espirituais. Justamente Deus está falando assim, olha, vocês têm a capacidade de serem realmente super-homens, com conceitos espirituais, com conceitos mais concretos, justamente para a vida espiritual. Nós vemos homens e mulheres de Deus que fizeram muitas coisas nos relatos bíblicos. Eu creio que seja exatamente nesse sentido. Olha, vocês são imagem e semelhança, vocês foram feitos imagem e semelhança de Deus, justamente para que este corpo físico, esse corpo limitado, possa encontrar coisas fora dos seus limites através da espiritualidade. Ou seja, nós temos um potencial gigante em nós aqui nesses termos físicos, nesses termos materiais. E é exatamente o que diz aqui, eu creio, através de estudos, através realmente de interpretações, que atributos físicos está na última coisa da lista de interpretações, de que como se Deus tivesse olhos, como se Deus tivesse mãos, como se Deus tivesse braço. Aí você vem e me fala, mas professor, está escrito o braço de Deus tirou o povo de Israel do Egito com mão forte.
Sim, mas esses termos são termos figurativos, são figuras de linguagem para que nós, seres limitados, possamos entender o infinito, o Ein Sof, aquele que não tem começo, não tem meio e não tem fim. Então, concluindo, imagem e semelhança de Deus está falando de atributos espirituais, coisas materiais. Eu acredito que não está se tratando aqui, até porque falar de Deus, falar de Adão, são duas coisas completamente fora dos nossos padrões. Falar de Deus é uma coisa, qual que é a imagem, qual que é a semelhança de Deus? De Adão, o primeiro homem, aquele homem realmente criado para ser eterno. Imagina isso, imagina isso. Então realmente é difícil interpretação esse texto, é de muito difícil interpretação, mas eu creio que aqui com essas duas palavras hebraicas você conseguiu entender realmente o que quer dizer Tselem ve Demut, ok? Então mais uma vez, Vayomer Elohim naaseh Adam betzalmenu Kidmuteno, significa isso, exatamente, que façamos o homem como nós somos, vamos dar um pouquinho desse nosso infinito a esses seres humanos limitados, ok? Então espero que você tenha aprendido. Se você gostou, por favor, dê um like aqui neste vídeo, compartilhe para aqueles grupos de estudos para que todos possam aprender também sobre este texto, ok? Veja os demais vídeos, se inscreva no canal. Shalom, shalom, ulehitraot, shalom, shalom e até breve.